Pega a sua Bíblia, Isaías 61, dos versos de 1 a 11. Eu quero falar a mensagem A Vingança de Deus. Isaías 61, dos versos de 1 a 11. Vamos ler o verso 1 e 2 e vamos trabalhar esse tema. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diz socorro. Eu que não achei ainda. Diz assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração e a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos, a pregoar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar a todos os que choram. Senhor, fale conosco, traga a Tua palavra, nos ensine, nos instrua, que não seja eu quem fale, mas que seja o Teu Espírito falando aos nossos corações, em nome de Jesus. Meus irmãos, aqui nesse texto nós temos um reflexo da natureza de Cristo, a essência daquilo que Ele veio fazer. E o que me deixa impressionado no início do texto é: me ungiu para pregar boas novas. A palavra boas novas é a palavra querigma. Também ela tem várias derivações, pode ser também traduzido como evangelho, boa notícia. E nós encontramos esse texto em vários textos também no Novo Testamento. Paulo, em Romanos capítulo 1, no versículo 16, porque não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para salvação de todo aquele que nele crê. Em Gálatas capítulo 3, versículo 8 diz: prevendo as Escrituras que Deus salvaria os não-judeus pela fé, pregou antecipadamente o Evangelho para Abraão. Sabe, quando eu li esse texto, eu estava no hotel, e eu já li várias vezes, mas meu filho perguntou: pai, o que é revelação? Eu falei: revelação é quando a letra fica gigante e bate na sua cabeça. Então eu estava lendo esse texto, eu tenho mania de ler a Bíblia e ficar andando. Ler a Bíblia e ficar andando. E eu estava lendo o texto, hora que diz assim: pregou previamente o Evangelho a Abraão. Eu joguei a Bíblia, eu falei: uau! Quem pregou para Abraão? Deus. E ele pregou o que para Abraão? O Evangelho. Acabamos de ouvir aqui o pastor Luciano dizendo que Abraão sabia sobre todo o plano da redenção. E é verdade. Isso é fantástico. Eu não sei você, o Abraão ter sido evangelizado pelo próprio Deus. Isso é um negócio fenomenal. Deus falou: Abraão, senta aqui que eu quero pregar para você. Isso não é fantástico, gente? E o que é e no que se consiste o Evangelho? O apóstolo Paulo fala em Atos capítulo 20, no versículo 24, ele diz: porque eu fui chamado para pregar o Evangelho da graça de Deus. Em Gálatas 1, versículo 6, Paulo diz: eu estou admirado que tão depressa vocês estejais saindo daquele que vos chamou do Evangelho da graça para outro Evangelho que não é Evangelho. Logo nós percebemos que a palavra boa nova e a palavra evangelho e a palavra graça estão inteiramente conectadas. O evangelho é o evangelho da graça. E aqui o Senhor Jesus disse: porque eu fui ungido para pregar uma coisa. Que coisa seria essa? Pregar as boas novas. E diz assim, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade e prisão aos presos, aos cativos, e abertura de prisão aos presos. Só que o versículo 2 é um versículo chocante. Se você analisar comigo no versículo 2, e esse versículo foi motivo de medo por muitos anos, eu confesso que já preguei tantas vezes: eu estou aqui para anunciar a vingança de Deus, Ele vai vir e vai limpar essa bagunça. E veja assim, para pregar o ano
da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Esse texto é um texto tremendo, porque quando você vai analisar o ministério de Cristo em Isaías 61, você sabe, está falando sobre Jesus, literalmente você encontra uma palavra que parece estar desconectada com as boas novas. Seria ela o dia da vingança. Mas a verdade é que ela não está desconectada com as boas novas. Porque se você analisar comigo aqui, o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança são o mesmo dia. E ela tem um princípio e tem um propósito. Diz assim: para pregar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Para que serve o ano da bondade e o dia da vingança? Temos aí uma preposição: para consolar a todos os que choram. Literalmente, eu amo a vingança de Deus. Literalmente, eu agradeço pela vingança de Deus. E quando eu falo da vingança de Deus, isso me traz uma alegria muito grande. Porque a vingança de Deus não é contra mim. A vingança de Deus não está contra mim. A vingança de Deus é ao meu favor. Preste atenção, para você entender o que eu prego. Satanás entrou em cena, seduziu o homem pecou. Por causa de Adão, o homem pecou, a natureza pecou, a terra pecou, não por sua culpa, mas por causa de quem a sujeitou. Romanos 5:17 diz que por causa de Adão, a morte reinou. Por isso que eu creio que quando chegar no céu, a casa de Adão vai estar cercada com um grande exército para ninguém avançar. Brincadeira. No entanto, a Bíblia diz: por causa de Adão a morte reinou, muito mais aqueles que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só Jesus Cristo. Agora esse homem caiu, esse homem pecou e se tornou inimigo de Deus. E ele não se tornou inimigo porque ele quis, ele foi sujeitado a essa inimizade. Você entende? Deus não se apartou do homem, mas o homem se apartou de Deus. Deus nunca deixou de ser pai, mas o homem deixou de ser filho. Olha o que diz Isaías 53, versículo 6. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava. Deus não se desviou. Deus não precisa vingar a ele. Deus não deixou de ser Deus. Deus não perdeu a sua soberania. Deus não diminuiu a sua importância. Deus não deixou de ser Deus nem do diabo. Tiago 2:19 diz: crês tu na existência de um só Deus? Fazes bem. Os demônios também creem e tremem. O Deus que você serve é Deus do diabo. Você precisa entender que Satanás é um anjo caído e não um Deus caído. Então Deus não deixou de ser Deus. Ele não perdeu o seu tamanho, a sua importância. A vingança de Deus não é por Deus. Nem é por causa da moral de Deus, nem por causa de alguma coisa que aconteceu com Deus. O texto deixa claro que nós fomos seduzidos, caímos, perdemos algo. A primeira coisa que você precisa entender: e nos tornamos inimigos. Colossenses 1:21 diz assim: antes estavam separados de Deus e na mente de vocês eram inimigos de Deus. É na mente de vocês e não na mente de Deus. Mas por que o homem se tornou inimigo de Deus? Primeira coisa, Deus sempre foi ofendido. Deus sempre, em muitas vezes, foi mal interpretado.
sempre mentimos sobre Deus, ou às vezes sempre pregamos errado sobre Deus, e com isso Deus é mal representado. Mas Deus se vinga. Vamos ler de novo o texto? Como Deus se vinga? Isaías 61, do versículo 1. Vamos caminhar, diz assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Diga, sobre mim também. O apóstolo Paulo diz que todos nós somos ungidos com a mesma unção de Cristo. A mesma. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu. Lembre-se que isso é sobre Cristo. Para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contristes de coração e proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. Verso 2, pregar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança. Para que serve a vingança de Deus? Para consolar a todos os que choram. Veja bem o que o pecado fez com o homem. Para você coisa, ele separou o homem de Deus. O homem não precisou perder tudo, ele só precisou perder uma coisa: a herança. Deixe-me te dizer uma coisa: o homem se tornou órfão. Você sabe o que significa a palavra órfão na Bíblia? Órfão na Bíblia não significa sem pai. A palavra hebraica é iaton, Y-A-T-H-O-N, iaton. E sabe o que significa iaton? Destituído. Órfão na Bíblia não é quem perdeu pai, órfão na Bíblia é quem perdeu posição. A primeira coisa que o homem perdeu, e a única e a mais importante, foi uma posição. O que significa então literalmente orfandade na Bíblia? Perda, abandono, isolado, escravo, cheio de jugo pesado. Preste atenção no que você vai ouvir nessa manhã. A grande verdade é que nós fomos roubados. Olha o verso 8 do capítulo 61. Eu, o Senhor Deus, odeio aquilo que foi roubado. Você tem dois textos que parece que estão desconexos dentro das boas novas. Primeiro a palavra vingança e depois odeio. Nós fomos destituídos. Agora preste atenção, em 1 Samuel, nós temos um texto muito interessante, 1 Samuel 18 e 34, a história de Mefibosete. Não vai atrás da televisão que diz que Mefibosete era mexeriqueiro, confuseiro. Não é nada disso. Mefibosete era um paralítico, neto de Saul, que morava em Lodibar. A palavra Mefibosete significa campo sem pasto. Ele era o único herdeiro do trono. Então, tecnicamente, ele morava escondido com medo de morrer. Ele morava no subúrbio, num local por nome Lodibar, na casa de um homem chamado Maquir. E agora Davi já era rei. Saul já tinha morrido, Jonatas já tinha morrido. Do nada Saul grita, Davi diz assim: alguém na casa de Saul para que eu mostre bondade por amor de Jonatas. Ele não disse alguém na casa de Jonatas, ele disse alguém na casa de Saul para eu mostrar favor por amor de Jonatas. Ele não diz mostrar bondade por Saul, mas ele cita a casa de Saul. Você sabe, a casa de Saul foi amaldiçoada. E agora toda geração e descendência de Saul foram amaldiçoados. O que Mefibosete fez para ser amaldiçoado? Nada. Ele recebeu como herança a destituição do vô. Ele recebeu como herança a maldição de Saul. E agora ele é paralítico, escondido e órfão. Assim caminha todos nós. Mefibosete, para o contexto, nos quer dizer que era órfão, coxo, com medo, destituído da graça,
destituído da herança. Escute isso. Assim como Mefibosete, nós também somos restaurados. Davi diz assim: então há um homem, disseram a Davi, na casa de Maquir, em Lodibar, que se chama Mefibosete. Davi diz: prepara 2 carruagens. Eu vou em Lodibar. Um rei na periferia. E quando ele chega em Lodibar, ele bate na porta. Sai Maquir. Já disse, o rei veio cortar a cabeça de Mefibosete, veio acabar com a linhagem maldita. Mefibosete está escondido. O rei pergunta: Mefibosete está? Sim. Lá vem Mefibosete rastejando. Então Davi olha para Mefibosete e diz assim: Mefibosete, eu vim mostrar favor. Eu vim te adotar. Eu vou te levar para morar na minha casa, comer a minha mesa e vou restituir a você tudo que foi de seu pai. Primeira coisa, Mefibosete perdeu tudo sem culpa e recebe tudo sem mérito. Qual o nome disso? Qual o nome disso? Graça. Por isso que Davi era um homem segundo o coração de Deus, ele interpretava bem a graça. E assim como Mefibosete, nós herdamos o pecado de Adão. Você não é pecador porque você peca. Você peca porque você é pecador. Você não é pecador por sua culpa, mas peca tendo culpa. Você entendeu? Ou você nasceu brigando com o útero da sua mãe e já nasceu com algum tipo de pecado terrível. Você nasceu com uma herança. Você não tem o demérito do pecado e não tem o mérito da graça. Você entendeu o que eu estou dizendo? Diga amém. Então, como Mefibosete, nós andamos sem identidade, sem a paternidade de Deus, destituídos, coxos, com medo, destituídos da graça, destituídos da herança. Em Romanos 3:23 diz que em Adão todos pecaram e foram... A palavra destituída é o quê? Órfão. É a palavra hiaton. Ou seja, por causa de Saul, Mefibosete foi destituído, perdeu herança, se tornou órfão. Por causa de Adão, caímos, nos tornamos destituídos e perdemos herança. Agora veja o que Deus faz com o órfão. Primeira coisa, temos aqui nesse texto de Isaías características todas de uma restituição ao órfão. Primeiro, consolar a todos os que choram. Segundo, ordenar acerca dos que estão tristes em Sião. Terceiro, glória em vez de cinza. Quarto, óleo de alegria em vez de tristeza. Veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantação do Senhor para o louvor da sua glória. Olha para mim, temos um contraponto à palavra órfão. Enquanto a palavra órfão na Bíblia é destituído, aquele que perdeu a posição, temos uma outra palavra que significa reposição ou recompor. Você lembra que Abraão tomou a ceia, tomou açaí, com um homem na Bíblia por nome Melquisedeque. Melqui, rei, Zedeque, justiça. Você sabe o que significa a palavra Zedeque na Bíblia? A palavra é justiça. Zedeque significa aquele que reposiciona. A palavra justiça na Bíblia significa reposicionado. Quando a Bíblia diz para que você tenha coroa em vez de cinza, consolar os que choram, para que passem a se chamar cavalo de justiça, a Bíblia diz que você foi destituído, mas você é reposicionado na sua original posição. Daí vem, nos tornamos justiça de Deus em Cristo. A palavra justiça é reposicionado. Isso é tremendo. A vingança de Deus, irmãos, não é contra você.
A vingança de Deus é ao nosso favor. Fomos nós que fomos roubados, fomos nós que fomos levados como escravos. Você sabe qual é a última maldição da lei mosaica? Tem muitas, mas a última maldição está registrada em Deuteronômio 28:68. Serás levado como escravo e não há quem o compre. Perdeu a herança. Em Gálatas 3:13, Paulo diz assim que Cristo nos resgatou ele não diz das, ele diz que ele nos resgatou de uma maldição, é a necessária, a maldição da lei. Qual foi a maldição que ele cravou na cruz, que ele nos resgatou? 2 de Paulo aos Coríntios 5:19 diz, isto é, Deus estava em Cristo, aonde? Na cruz, reconciliando o mundo consigo mesmo, não imputando aos homens os seus pecados, colocou em nós a palavra da reconciliação. Ou seja, aonde Deus promoveu a vingança? Primeira coisa, a vingança de Deus é por nós e não contra nós. Pregar o ano da bondade e o dia da vingança é uma única mensagem. É uma mensagem em um local, um horário. A vingança de Deus, nesse texto, não é no retorno de Cristo. Ela já aconteceu. E aonde Deus fez essa vingança? Aonde Deus promoveu essa vingança? Na cruz. Na cruz foi o dia da vingança de Deus. Na cruz foi o ano da bondade do Senhor. Na cruz foi onde o diabo foi vencido, o pecado vencido e a lei cravada. Em Colossenses 2:14, falando aonde Deus expressou tanto bondade como vingança, diz assim, havendo riscado a cédula que era contra nós nas ordenanças, ou seja, da lei, a qual de alguma maneira era contrária, tirou essa maldição, lembra disso? Cravando-a na cruz. Mas não foi só isso que ele fez. E lá na cruz, despojando os principados e potestades, os expôs publicamente diante deles e triunfou sobre eles. Eu vim aqui nessa manhã te dizer que Satanás não tem mais domínio, que Satanás não tem mais poder, que Satanás não tem mais nenhuma autoridade sobre a sua vida. Quando as cadeias de Paulo caiu, Paulo e Silas estavam presos, as cadeias romperam. Ali eu posso ver a interpretação desse texto, porque eu escuto o Senhor dizendo, levantarei a minha igreja e as cadeias do inferno não se levantarão contra ela. Levantarei o povo de Belém, levantarei a sua igreja e as portas do inferno não prevalecerão. Uau! Portanto, lá na cruz, Deus fez algumas coisas. Primeiro, pregou o ano da bondade do Senhor. E segundo, o dia da sua vingança. Você sabe que o texto diz assim, pregar o ano da bondade e o dia da sua vingança. Temos uma preposição aí, para quê? Para consolar todos os que choram. A vingança não é contra, é por. Eu estava lembrando esses dias de uma história que me chocou muito. O camarada foi num orfanato e quando ele chegou lá naquele orfanato, só de crianças até 3 anos de idade, ele viu um monte de crianças, mas ele não ouviu nenhum barulho. Chamou a monitora e disse, essas crianças estão dormindo? Não, estão acordadas. Estão vivas? Sim. Mas por que não se ouve barulho? Esse monte de berços e crianças em silêncio
A monitora disse: é porque elas choraram muito e perceberam que não adianta chorar, que ninguém virá pegá-las. Elas pararam de chorar. O choro do órfão é diferente do choro de qualquer outra coisa. Você já olhou um órfão dentro dos olhos? Nós lidamos com muitos órfãos na África. Parece que não tem alma. Eles não têm estrutura familiar nenhuma. Eles não têm senso de nada. O choro do órfão não é um choro, é um gemido. Ele chora sem saber. Ele clama sem saber. Quando eu ouvi isso, eu disse para minha esposa: meus filhos nunca mais irão chorar sem alguém pegá-los. Alguém disse: deixa chorar, é só birra. Falei: pode ser o que for, todo choro tem uma mensagem. Jamais eu vou deixar minha filha, meu filho chorando, sem eu sequer perguntar: vem aqui, por que você está chorando? Mas alguns pais preferem dizer: deixa chorar, é birra. Não, jamais. E quando você pega isso à luz da Bíblia, Deus fez 4 coisas na cruz: vingou-nos, venceu o pecado, venceu o diabo e nos reconciliou. Fomos adotados. Essa é a obra da cruz. Foi literalmente na cruz que passamos a ser chamados de filhos de Deus. Agora deixe-me te falar uma coisa muito importante sobre isso. Kelsey, pode ir ali no teclado. Eu não sou uma pessoa boa para chegar aqui e dar referências sobre como a sua família ou a minha família foi no passado. A minha esposa diz que eu sou um ótimo pai. Meus filhos dizem que eu sou um ótimo... Meu filho, né? Minha filha tem só 2 anos. Mas a minha filha olha para mim e diz que eu sou o preferido e sou o Eloy dela. Porque eu sou filho dos piores pais do mundo. Meu pai, minha mãe, eles abandonaram os filhos. Minha mãe, ela saiu de casa, deixou 5 filhos em casa. Chegamos na escola, o caminhão estava cheio e ela fugindo com o namorado dela, o amante. Nós pegamos a minha irmã, que era a caçulinha, a Ruth, falou: leva pelo menos a Ruth. A Ruth subiu no caminhão, ela jogou ela da porta. E ela foi embora e sumiu anos da família. Quando meu pai chegou no final da tarde, estavam todos os filhos, 5 filhos deitados no chão, com fome, a casa limpa, sem nenhum móvel. O meu pai falou: agora meu pai vai cuidar da gente, cadê sua mãe? Ela fugiu, pai, foi embora. Meu pai falou: eu não tenho condição de cuidar de vocês. Pegou e deu um para cada família, cada parente. E aí meu pai também sumiu por anos. Você sabe que a maneira como que você interpreta ou como você viu o seu pai, o relacionamento que você teve com o seu pai, você transfere para Deus. Satanás não quer nem saber o tanto que você ama seus filhos. Para ele não importa se você ama seus filhos, contanto que você nunca diga. Satanás não quer nem saber o tamanho do amor que você tem pelo seu filho, contanto que você jamais expresse. Amar não cura ninguém, expressar amor cura. Deus não veio para dizer que ama. Não basta você saber que Deus te ama. Você tem que entender as expressões desse amor. Se você não souber quem Deus é, você não saberá quem você é. Eu disse ao pastor Luciano: de nada adianta confrontarmos os pecados das pessoas sem revelar a posição delas. Você só aumenta o jugo. Se elas não saberem quem Deus é e quem elas são, elas morrem de condenação. Agora pense comigo: o que Jesus veio revelar ao mundo? Porque em João 17,6, Jesus diz assim: Pai, eu revelei o teu nome aos que me destes. Será que foi Jeová Rafá, Jeová Jiré, Jeová Jiré, Jeová Tissidiqueno, Sabaoth? Todos sabiam
Jesus revelou um nome, apenas um nome. Em Mateus 6,5, ele disse: quando orares, ore assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Em Gálatas 4:6 diz assim: porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito do seu Filho. Veja, temos o mesmo Espírito de Jesus, estamos conectados com Cristo. Em Colossenses 3:3 diz: porque morrestes e a vossa vida agora está escondida com Cristo em Deus. Se nós temos o mesmo Espírito de Cristo, se nós temos a mesma herança de Cristo, nós temos o mesmo testemunho do Pai ao Filho. Pois quando Jesus saiu do deserto, olha para mim, irmão, quando Jesus saiu do deserto, ele ouviu o testemunho do Pai: este é o meu Filho amado, em quem me alegro. Não há nada que cure mais do que a pessoa saber que ela é amada. Expressão cura. Filho, você sabe que eu te amo? Não, ele não sabe, você nunca disse. Isso cura qualquer trauma, isso cura qualquer angústia, isso cura qualquer ferida. Quando você entender que Deus é um Pai muito amoroso, você começará a melhorar. O entendimento de que Deus não é só Deus, mas que Ele é mais Pai, cura qualquer pessoa. Agora olha que coisa assustadora. Jesus recebe o testemunho do Pai: este é o meu Filho amado. E de lá ele vai para onde? Para o deserto. A primeira palavra que o diabo diz a Jesus: tu és mesmo. A tentação de Jesus não foi para transformar nada. A maior tentação de Jesus é se ele era realmente filho. Satanás, a primeira coisa que ele olhou para Jesus e disse: se tu és filho. Há pessoas aqui que estão em pecado, há pessoas aqui que estão debaixo de condenação do pecado, e há pessoas que nem estão em pecado, mas estão debaixo da culpa do pecado. E agora Satanás vem a você e diz: tu és mesmo filho? Quantos ministérios que tem aqui, que todos os dias Satanás traz essa condenação: tu és mesmo filho? Pois eu quero que você receba o mesmo testemunho que Jesus recebeu do Pai. Este é o meu Filho amado. Nós estamos em Cristo, e a palavra que Deus deu ao Filho, nós recebemos para nós. Você é um filho amado, você é um filho amado. Eu tenho prazer em você, eu tenho alegria em você. Você é um filho amado. A maior angústia que existe num crente é pensar que Deus pode destruí-lo a qualquer momento. Esses dias eu perguntei à minha esposa: você já leu comigo na Bíblia que Deus é bom e a sua bondade dura para sempre? Que Deus é bom e as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Falei: você percebeu no nosso devocional em casa que a misericórdia de Deus de ontem não é a de hoje? Que assim como o nascer do sol nasce uma nova misericórdia. Deus ama ser lembrado assim, gente. Agora Jesus veio para ser lembrado de maneira, para que o Pai fosse lembrado de maneira correta. Só em Mateus 6, Jesus usa o termo Pai do céu, vosso Pai do céu 11 vezes. Jesus usa 110 vezes o termo Pai, vosso Pai, teu Pai. Jesus nunca chamou Deus de Deus, a não ser na cruz. Ele sempre dizia Pai, vosso Pai. E agora o Espírito Santo está no nosso coração para fazer uma coisa. Gálatas 4:6, clamarmos Abba, Pai. Não é pai, é paizinho. Esses dias eu estava pregando numa igreja isso, e o pastor disse: o senhor não acha que é demais dizer paizinho, paizão?
Até parece que Deus é um paizão. Eu falei, não parece. Ele é. Há pessoas que têm medo da bondade de Deus. Há pessoas que têm medo de entender a paternidade, o amor de um Deus tão maravilhoso, de um Deus com tamanha misericórdia, que quer ser lembrado como Pai. Por isso que Jesus disse: Pai, revelei o teu nome aos que me destes. Você parou para analisar na cura do leproso? Jesus está pregando, o leproso sai do buraco e grita: Mestre, se quiserdes, pode tornar-me limpo. Observa que ele não disse se puderdes, ele disse se quiserdes. Ele não duvidou se ele poderia, ele duvidou se ele queria. Ele não duvidou do poder, ele duvidou da bondade. Todo mundo aqui crê que Deus é grande, todo mundo aqui crê que Deus é poderoso, todo mundo aqui crê que Deus criou céus e terra, mas será que você consegue vê-lo de uma maneira tão singela, a sua bondade? Agora escute, Jesus olha para o leproso e disse: quero ser limpo. Eu perguntei nesse texto, o que ele ouviu para ter essa coragem? Porque de acordo com a lei ele não podia fazer isso, ele estava correndo um risco. Mas ele saiu e gritou diante de todos. Antes, a mensagem que Jesus pregou, que encorajou ele foi: olhe os lírios dos campos, veja como o Pai os veste, olhe os animais, veja como o Pai cuida. Vós, sendo maus pais, não sabem dar coisas boas aos filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu vos dará todas as coisas. Ele ouviu e disse: Deus é o quê? Deus é Pai. Ele se encorajou. A lei repele, a graça atrai. Você já parou para analisar o que fez aquela mulher quebrar o vaso de alabastro aos pés de Jesus? Você já se perguntou isso? Jesus estava na casa de um fariseu, por nome Simão. Aquela mulher quebrou o vaso e Jesus ficou calado. O fariseu, você sabe, são os hipócritas. Ele disse: se Jesus soubesse quem é essa mulher, ele não deixaria ser tocado. Se ele soubesse que ela é uma prostituta, ele não deixaria ser tocado. E Jesus sonda o coração do fariseu. Veja, eu já disse, a santidade de Jesus atraía pecadores, a santidade de fariseu atrai fariseu. Pode haver pecado na sua santidade, porque havia pecados na santidade dos fariseus. Quando você vê pessoas atraindo um tipo de gente para eles, é uma santidade carnal, não é uma santidade de Deus. A santidade vinda a nós é aquela que faz os pecadores se sentirem bem e quererem a mudança. Jesus nunca disse para as pessoas: olha, você vai ser isso. Não, ele apenas dizia: eu não te condeno, eu te perdoo. Primeiro ele deu a sua bondade, depois a força para ir e não pecar. Em Romanos 2:4 diz que é a bondade de Deus que leva ao arrependimento. Não é o arrependimento que leva à bondade. A religião poderia dizer: pare de pecar e eu não te condeno e te perdoo. Mas Jesus disse: primeiro eu não te condeno e te perdoo. Agora vai e não peques mais. Esse entendimento, irmãos, é muito importante. Compreender isso é de suma importância. Agora Jesus sonda o coração de Simão e diz: Simão, deixa eu te contar uma parábola. 2 homens devendo um homem, um devia 100 e o outro 500.000. Nenhum tinha condição de pagar Simão, e o credor perdoou os 2. Jesus pergunta para Simão: quem mais vai amar o credor? Simão responde: aquele que mais foi perdoado. Jesus inverte a ótica: não é bem assim, Simão. Quem mais é perdoado, mais ama.
Quanto mais você entender quem Deus é, você entende quem você é, mais você ama. Mais você está livre do pecado, livre para viver em santidade. Qualquer santidade fora disso não será uma santidade. Qualquer santidade que não venha da graça, do amor, do treinamento da graça, da mudança da graça, não é uma santidade. Pobre das pessoas que pensam que podem vencer o pecado por si só. Não dá, o pecado matou Deus. Você só consegue quando entender quem você é e quem Deus é. Com cordas de bondade te busquei, com misericórdia te atraí. Isso cura, isso dá poder para vencer, isso faz você entender quem você é. Sabe, eu vou contar uma história que está em Heresias 1, versículo 2. Essa história é muito interessante, porque ela não é bíblica, é até pagã. Ela está na mitologia, mas não vou pregar a história, vou apenas usar um exemplo. Conta-se a mitologia que os pescadores ouviam um canto das sereias lá longe no mar. Eles entravam no barco, iam longe, não pensavam se tinha esposa, filhos, família. Eles ouviam o canto da sereia e iam embora. E quando chegavam lá, eles eram comidos pela sereia. Então todos os homens daquela cidade estavam morrendo. Então Orfeu teve uma ideia. Orfeu disse: eu canto melhor. Construiu uma lira e começou a tocar. Toda vez que os homens eram levados pelo canto da sereia, Orfeu tocava uma outra música. E agora a música de Orfeu era mais bonita, o som da lira era mais estonteante. Então quando eles estavam sendo atraídos pelo canto da sereia, Orfeu cantava e eles ouviam uma música mais bonita e voltava. A música mais linda é a da cruz. A música mais linda é essa. O pecado é o canto da sereia, mas o amor de Deus é a música mais linda que alguém pode ouvir. Nesse contexto que João diz: se ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Ele não diz que Deus não te ama e nem que você não ama Deus. João está dizendo que quem ama o mundo ainda não entendeu o quanto é amado. Você precisa ouvir uma música mais linda. Há algo mais lindo do que a pornografia. Há algo mais lindo do que o adultério. Há algo mais lindo do que a prostituição. Existe uma música cantando na cruz há 2000 anos: vinde benditos do meu Pai. Existe uma música cantando: você é meu filho amado. Existe uma música cantando: Deus é o seu Pai, você é amado, você é querido. E essa música deve curar você. Ela tem que lhe curar. Se ela não curou ainda, você não entendeu o que é vitória. Alguns pensam que se você pregar a graça, vai tornar as pessoas licenciosas ou permissivas. Mas veja Romanos capítulo 6, versículo 14, para você entender qual é a verdadeira vitória. Romanos 6 e 14, veja aí na sua Bíblia. Diz assim: pois o pecado não terá mais domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. A graça é pecar menos, não é pecar mais. Aleluia. O amor de Deus cura. A força para vencer é entender quem Deus é. Quando você tiver a revelação do amor da paternidade, você vai compreender que existe uma música mais linda. Não é por força e violência, é pelo Espírito. Por isso que Paulo, em 2 Coríntios 3, no versículo 7, ele disse: o ministério da morte
que veio com tamanha glória, de sorte que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos no rosto de Moisés, ainda que essa glória fosse permanente. Isso está falando da lei mosaica. Ele chama este ministério da morte. Ele disse: quanto maior glória é o ministério da justiça, é o ministério da graça, é o ministério do amor. Esse entendimento é a maior transformação que cura a igreja. Entender quem Deus é e entender quem você é. Você não é mais órfão. Você não é mais destituído. Você é a justiça de Deus em Cristo. Se você é a justiça de Deus, por que te comporta como alguém que não fosse? Se você é filho, por que te comporta como um escravo? Sabe, existe uma história impressionante na Bíblia. O povo de Israel começou a murmurar sobre Moisés, enfrentá-lo arduamente. E agora, eles, com raiva de Moisés, por sede, enfrentam Moisés. Essa história é tremenda. Então Deus chama Moisés e Arão e disse: o povo está com sede, dê água para eles. Senhor, como nós vamos fazer isso? Chame-os a essa pedra. E quando eles chegarem a essa pedra, fale com a rocha, e vai sair água da rocha, e você dará água para o povo. Moisés estava ferido com a igreja. A pior coisa que tem é um pastor ferido com o próprio povo. Sabe, Jesus não disse: Pedro, se você ama a igreja, apacenta a igreja. Jesus disse: Pedro, se tu me amas, apacenta a igreja. Você nunca vai amar a igreja e nunca vai continuar na igreja por amor à igreja. Eles vão ferir você. Você tem que amar a igreja por amar a Cristo. Então, Moisés chama o povo diante da rocha e olha para o povo com uma cara de ira e diz assim: povo rebelde de dura cerviz, será que vamos ter que tirar água dessa rocha por vós? Pá! Pá! E a água sai. A água saiu. Mas Deus mandou Moisés falar isso? Nem quando Moisés desceu com os 10 mandamentos, quebrando os mandamentos sobre o bezerro, que morreu 3.000 pessoas, Deus não mandou ele fazer isso. Tanto é que Deus diz: vai subir de novo e escrever agora. Olha o que Deus fala para Moisés e Arão. O povo bebeu a água, Deus chama Moisés e Arão e diz assim para Moisés e Arão: Arão, primeiro eu vou lidar com você. Rasgue a veste de Arão. Rasgaram o ministério de Arão. Você não me representou dignamente perante o povo. Você vai morrer aqui. Arão morreu. Ficaram 30 dias velando Arão. Deus olhou para Moisés e disse: depois eu lido com você. Passou o tempo. Agora Deus chama Moisés de novo em cima do monte. Toma esse pirulito, Moisés, chupa, dá de volta. Está vendo Canaã? Linda. Senhor, é o meu sonho. Pois bem, você não vai entrar. Você lembra o episódio da pedra? Eu falei para você dizer ao povo que eu era um pai, que eu era bom, que eu queria saciar a sede deles, mas você não me representou corretamente para santificar o meu nome. Como se santifica o nome de Deus perante as pessoas? Pai nosso que estais no céu. O entendimento de quem Deus é, essa é a sua grande santidade. Deixe-me te dizer, a vingança de Deus e a santidade de Deus sempre estará do nosso lado, se você entender quem Deus é. Moisés morre. E eu
lição dessa história. Primeira, a pedra é a Cristo e ao mesmo tempo a igreja. Tem gente ferindo a rocha, judiando da rocha, e ainda assim sai água. Tem gente tendo milagres, tem gente tendo maravilhas, ferindo a rocha, ainda assim sai água. Porque Deus tem compromisso com a sede do povo, mas a conta vem cara depois. Irmãos, eu aprendi que é muito sério representar Deus incorretamente. Deus quer ser lembrado de maneira correta. E sabe como Deus quer ser lembrado? Eu sou um pai que amo e corrijo a quem amo. Isso precisa deixar muito claro, que a disciplina de Deus não é juízo de Deus. Juízo é para os ímpios, disciplina é para filhos. E a disciplina é terrível, você pode até desmaiar, mas se você suportar a disciplina, você é filho. Se não suportar, você é bastardo. Ele vai corrigir, Ele vai disciplinar, Ele vai tirar, Ele vai tratar, mas ainda assim Ele é um pai amoroso. Esse entendimento tem que curar você. Entender que você deve levar as pessoas quem Deus é, deve curar tudo em seu coração. Enquanto eu não entendi quem Deus era, eu sempre imaginava Deus como meu pai, o meu pai da terra. Isso me trouxe grandes traumas. Deus sempre foi muito distante para mim. Mas o dia que aquele anjo apareceu na minha casa, ele disse: se a volta de Jesus fosse hoje, eles iriam e você ficaria. Por 3 anos, Deus ficou em silêncio. E eu orando, jejuando, e agora com uma culpa, uma condenação terrível. Mesmo quando eu orava 3, 4, 5 horas, eu já saía com condenação. Porque é possível. Eu demorei muito tempo para ser curado de condenação. Condenação mata, destrói, adoece. Mas eu estava em 2011, pregando em São Luís do Maranhão. Isso também está no livro. 9 horas da manhã, no meu tempo com Deus, naquele tempo com o Senhor, bateu na porta do quarto. Falei, agora. Quando eu abri a porta, um moço entrou e sentou na cama. Falei, folgado. Quando ele sentou na cama, eu fui na direção dele. Quando eu olhei para ele, eu comecei a chorar. Tinha o mesmo rosto da criança. Eu só vi uma coisa. Peguei o telefone, liguei para minha esposa e disse: ele está aqui. A única coisa que eu ouvi era 24 de setembro de 2011. Eu ouvi: eu vim passar seu aniversário com você. Irmãos, Deus é um pai amoroso. Deus é um pai zeloso. Ao mesmo tempo que Ele me disciplinou, Ele não deixou de mostrar que Ele era um pai. Nenhum pecado seu tem a música mais linda do que a música da graça. Ele é bom. Ele é bom o tempo todo. E eu quero que nessa manhã você seja curado disso, de toda condenação. Saiba que Deus é um pai amoroso. Tente transferir isso para o máximo de pessoas possível, que Deus é bom e a sua bondade dura para sempre. Lindo Jesus, fique em pé. Rei do meu coração. Eu ouvi aqui um testemunho do pastor Kels, que quando eu falei que a música da cruz é mais linda, ele disse que uma música entrou no coração dele. E eu sei que essa música vai curar muita gente, nem ele sabe qual é, mas está nascendo aqui. Aqueles que querem ser curados. Eu sei que tem gente aqui que não teve um bom relacionamento com seu pai da terra. Eu sei que tem gente que está enfrentando acusação e condenação, não consegue vencer o pecado porque a música do pecado tem te atraído. Nós queremos cantar uma música mais linda. Quantos querem uma vitória triunfante da cruz sobre o seu interior, sobre o seu passado? A música da graça. Vem à frente.
É noite, é manhã de cura. Vai saindo e vem à frente. Vem à frente. Venha, venha. Chore, chore aos pés da cruz. Tu és bom, meu Pai.